Muito bem, estamos aqui de volta com tudo no lugar. Tá? Começamos falando aqui das notícias da TV. Tá? Vamos começando falando aqui da Record. Tá? O Miss Universo voltará a ser exibido na TV aberta nacional após 7 anos. Tá? Agora a organização confirmou que a grande final da edição de 2026 será exibida aí pela Record no dia 25 de julho, um sábado. A vencedora sucederá a Maria Gabriela Lacerda, eleita em 2025, e garantirá a vaga para representar o Brasil no Miss Universo, marcado para novembro em Porto Rico, que é o Miss Universe Brasil. Tá, informações aí da Folha de São Paulo. Tá, gente? E aí temos aqui também, tá, falando aqui de notícias, infelizmente uma notícia triste. Aí na segunda-feira, tá a dona Janira Bezerra Schmidt, mãe do apresentador Tadeu Schmidt, do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, morreu aos 92 anos aí na noite de segunda-feira, no dia 25. A informação foi confirmada pelo próprio Tadeu Schmidt em publicação aí nas redes sociais, onde ele prestou homenagem à mãe e destacou o legado familiar deixado por ela. Pelos sentimentos, a família Schmidt acabou perdendo aí o Oscar no mês passado. Agora a mãe, né, a Janira Schmidt, vem a falecer. Meus sinceros sentimentos a toda a família Schmidt. Falando aqui agora da Rede TV, ela está preparando aí um novo programa com a Catiúcia Rios, né, apresentadora aí do Brasil do Povo. O programa aí terá como tema principal os conflitos e disputas entre moradores de condomínios. A atração contará com direção de Rafael Blecker e nos bastidores da emissora, a Catiúcia vem recebendo elogios pelo trabalho e pela relação com as equipes da casa. Informações do Flávio Rico. Vamos falar agora do Fausto Silva, tá? Do Faustão. Ele foi hospitalizado essa semana, está em São Paulo, para realizar novo procedimento cirúrgico. Isso ocorreu aí na manhã de segunda-feira, também, né, no dia 25. Ele foi internado novamente no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, e de acordo com a assessoria, a internação já estava previamente agendada para a realização de um procedimento ambulatorial. E segundo a equipe do Faustão, ele será submetido à retirada de uma sonda gástrica. É um procedimento previsto desde o ano passado. O estado de saúde do Faustão é estável até o momento. Tá? E uma notícia polêmica que ocorreu essa semana, foi a Prime Video encerrando o contrato aí com Galvão Bueno, após críticas aí às transmissões aí do Brasileirão e da Copa do Brasil nas redes sociais. Tá? E agora as partes estão negociando uma multa, o contrato era válido até o final de 2027 e essa decisão teria sido influenciada aí por críticas nas redes sociais às transmissões do Brasileirão e da Copa do Brasil, além de uma mudança interna no comando de esportes da empresa na América Latina. Mesmo assim, as transmissões aí com Galvão estavam entre as mais assistidas da plataforma e chegam a bater recordes de audiência. Informações aí da Folha de São Paulo. E segundo notícias que surgiram também essa semana, foi informado que a Prime Video estava insatisfeita aí com Galvão Bueno também, através do contrato dele com o SBT, para transmitir a Copa do Mundo de 2026, que vai ocorrer aí no Canadá, Estados Unidos e México. Tá? E falando agora, continuando falando aí de famosos, falando ainda de Galvão Bueno, aliás, ganha força nos bastidores do SBT a possibilidade do Galvão Bueno deixar a emissora após a Copa do Mundo. Aumenta essa possibilidade e o Galvão Bueno já teria, segundo informações, sinalizado a pessoas próximas o desejo de diminuir o ritmo de trabalho aí nos próximos meses. Ao mesmo tempo, o Galvão FC Futebol Clube não vem alcançando os resultados esperados de audiência e não está entre as principais apostas da emissora. Até agora, nem o SBT e nem o Galvão Bueno se manifestaram referente a uma eventual rescisão de contrato. Informações aí do Rick Souza, do canal D. E falando ainda no SBT, gente, aliás, né, falando aí do programa Sem Censura,
que entrevistou o Lula essa semana e, ao mesmo tempo, é sem audiência. Ela ficou em último lugar no Ibope. Entrevista aí com Lula, né, no programa Sem Censura da IBC, TV Brasil, não conseguiu impulsionar a audiência. Foi exibido, né, entre 16 horas e 18 horas e 4 minutos. A atração registrou apenas 0,09 de média e 0,24 de pico na Grande São Paulo, uma audiência muito baixa realmente. Os números ficaram dentro da média habitual da TV Brasil. Está mostrando que nem mesmo a participação exclusiva do Lula foi suficiente para mudar o cenário e a audiência da emissora. Informações aí do site TV Pop. Tá, gente? É uma emissora que realmente não tem audiência, tem um gasto astronômico lá que chega a chegar no mesmo gasto aí da Bandeirantes, que tem muito mais audiência que a TV Brasil. E falando da Globo, tá? Ela não estaria ainda, por enquanto, né, preocupada com os índices iniciais da nova novela das 9, Quem Ama Cuida. Tá? A Globo está avaliando aí de forma positiva o início da novela e, apesar dos números abaixo dos grandes sucessos do horário, o desempenho já era esperado aí pela emissora. Nos bastidores, chama a atenção a estabilidade da trama, sendo diante de uma semana marcada aí por concorrência esportiva, mudanças de horário e um cenário menos favorável do Jornal Nacional. A expectativa é de que Quem Ama Cuida ganhe força aí nas próximas semanas e alcance índices ainda mais altos até o fim de julho. Informações aí do Rick Souza, do canal D. Vamos ver, eu assisti a novela desde o início, estou acompanhando Quem Ama Cuida. Para mim tá uma novela, por enquanto, boa. Não está superando ainda, tem Três Graças, né? Três Graças foi fora da média, né? Foi uma das melhores novelas, na minha opinião, desde Pantanal, tá? Mas Quem Ama Cuida tá agradando, tá atendendo aí as expectativas, pelo menos na minha opinião. Tá aí agora falando do SBT, gente, o SBT avalia transformar o Curtindo uma Viagem em um programa solo nas tardes de sábado. Tá? O SBT estuda trazer aí o programa de volta, tá com um programa próprio e a emissora também avalia que o formato tem potencial comercial e pode atrair patrocinadores. Tá? Nos bastidores, a análise é que o projeto funcionaria melhor como atração independente, tá? Do que dentro do próprio Domingo Legal, que era a ideia inicial. Tá? O SBT também já considera possíveis apresentadores para o formato. Foi um fenômeno aí nos anos 2000, aí, no comando do Celso Portiolli. Curtindo uma Viagem pode voltar à programação em uma nova versão. Tá? Informações aí do site Área VIP. Vamos ver, né? Quando teve o Curtindo uma Viagem, foi um excelente programa. Tá? Vamos ver se volta agora e mantém a mesma qualidade de antes. Tá? E o Léo Dias ele foi afastado essa semana aí do programa Melhor da Tarde da Band após quebrar o pé em um acidente e desfalcar o programa. A ausência foi confirmada durante o programa, que explicou que ele está em plena recuperação em casa, com o pé imobilizado. A emissora ainda não definiu data para o retorno. Durante a edição do Melhor da Tarde, também tratou o caso com um certo mistério antes de revelar a identidade do profissional. A repórter Janaína Nunes passou a assumir as participações no lugar do colunista. Tá? Falando nisso, tá? Essa semana a Cristina Rocha fez uma revelação. Ela afirmou que pediu para sair do SBT ao perceber que o caminho que a emissora estava seguindo já não combinava mais com ela profissionalmente. Ela deu uma participação aí no programa do Flávio Rico, da TV Léo Dias, né? E ela contou que possuía uma cláusula contratual que permitia o aviso prévio 90 dias antes, né? Em caso de não renovação. E segundo a Cristina Rocha, ao perceber os novos rumos adotados pelo canal, ela entendeu que o momento já não era compatível com seus planos profissionais e decidiu, né, solicitar uma reunião para comunicar a sua escolha. Tomara que a Cristina Rocha seja feliz em um outro canal, em outros projetos, né, que ela tem interesse. Tomara que ela siga aí com excelência a sua vida profissional. Tá? E a Record também está fazendo ajustes aí na programação, tá? E são fortes os comentários sobre mudanças aí na grade da Record, mas em 2027. Tá? A emissora estuda alguns ajustes em base de audiência,
desempenho comercial e estratégia de programação. As decisões ainda estão em fase de avaliação, mas os debates já movimentam os corredores da empresa. Tá? Vem as informações aí do Flávio Rico. Tá voltando aqui para o SBT, tá indefinida ainda a segunda temporada do programa no Alvo, que antes era tratada já como certa, e porém volta a ser avaliada aí nos bastidores. Tá? O projeto está com planos avançados aí para uma segunda temporada, tá? Mas, no entanto, o cenário mudou após o retorno do Murilo Fraga à programação. Agora, o futuro do programa voltou a ser analisado e qualquer decisão dependerá, vai depender, né, de novas avaliações internas. Tá? Informações do Flávio Rico. Né? E agora falando da Claudete Troiano, gente, após 2 anos aí afastada da TV, ela está negociando um novo retorno aí à televisão. Agora ela está negociando um retorno aí à TV, à Rede Brasil, tá? Para um programa diário ainda sem um formato definido. Tá? Ela confirmou o convite e disse que o projeto segue em análise, enquanto a emissora também confirma aí as tratativas. O último trabalho da Claudete Troiano, tá? Foi no programa Vou Te Contar na Rede TV entre 2020 e 2024 e desde então, né, a Claudete Troiano está atuando aí nas redes sociais com conteúdo e publicidade. Informações aí no Notícias da TV. Ela é excelente apresentadora, tomara que ela retorne à televisão, que está fazendo muita falta, é a Claudete Troiano. Né? Desejo tudo de bom aí para ela. E a Rede TV, falando agora na Rede TV, a antiga emissora da Claudete Troiano, ela está avaliando ajustes aí na programação e pretende colocar aí o A Tarde é Sua na hora do almoço. Tá? A previsão é que a nova versão do A Tarde é Sua estreie a partir do dia 8 de junho. Tá? A ideia é ter uma primeira edição do A Tarde é Sua no horário do almoço, entre meio-dia a 1 hora, com a apresentação, né, da Sônia Abrão, e vai ter a parte tradicional aí do programa, das 3 até as 5 horas da tarde. A mudança amplia a presença da atração na grade diária da Rede TV e passa a contar com 2 janelas do formato no mesmo dia. E também para tentar melhorar um pouco da audiência ali da Rede TV, que também está deixando muito a desejar. Tá? E agora falando do Rodrigo Bocardi, gente, tá definido, tá? Ele já tá pelo jeito tudo acertado aí com o SBT e ele vai comandar um novo jornal a partir de agosto aí na grade do canal. Tá? Nos bastidores, o SBT também prepara mudanças na grade para ampliar o espaço de novelas, que vem ajudando no crescimento da audiência da emissora em todo o país. A ideia é fortalecer ainda mais o gênero, além das atuais faixas das 14 horas, né, e das 20h50, que é às 8h50. Informações é do Rick Souza, do canal D. Tá, gente? E a Globo pretende mudar tudo aí na Copa do Mundo e até a novela das 9, né, que é Quem Ama Cuida, tá ocupando a faixa, será exibido em horário improvável. Improvável, né? A principal decisão foi manter a exibição da novela durante todo o período do torneio, mesmo com constantes alterações no horário. Mas ela vai realizar diversas mudanças por conta do horário dos jogos. A novela poderá chegar a ser exibida em faixas incomuns, incluindo até antes das 20 horas, né, das 8 horas da noite, em alguns dias. Já o último capítulo de Guerreiros do Sol ganhará tratamento especial e será exibido em horário nobre. Tá? As mudanças também vão afetar atrações aí como o Fantástico, o Domingão com o Hulk, o Caldeirão e os jornais aí da Globo. Tá? Em alguns dias terão programas aí que serão encurtados, deslocados de horário ou até cancelados para dar espaço às transmissões dos jogos. Tá? Que vai principalmente impactar ali o horário nobre, o período da tarde, final de tarde, à noite, que vão ser exibidos os jogos. Então, a novela aí será comprometida, tá, gente? As informações aí são do site TV Pop. Tá falando aqui na Rede TV novamente, gente, ela tá anunciando novidades, tá, e também anunciou mais um reforço aí para comandar um game show. Trata-se da Gianni Albertoni.
tá, gente? Ela vai comandar o game show O Grande Vencedor. O formato será exibido semanalmente e faz parte do pacote de novidades que a emissora prepara para os próximos meses. Além dela, também a grade também contará com alguns outros projetos, tá? Informações aí do Flávio Rico, tá, gente? E o SBT também está falando de novelas aí no SBT, tá? Ela está estudando aí o retorno de uma faixa de reprises de novelas brasileiras no início das tardes. Tá? Com isso, o público já começou a especular algumas produções que poderiam retornar no novo horário. Tá? Informações aí do Hugo Oigris. Tá, gente? E aí, além disso, também a Dira Paz tá, deve protagonizar a substituta da novela Nobreza do Amor, né? A novela das 6 horas, que vai ser Lá na Minha Terra. Tá? Na trama, a personagem será mãe de 4 filhos e deixará o sertão em busca do marido desaparecido. Ao encontrá-lo, vivendo em uma nova vida ao lado de outra mulher, ela decide recomeçar sua história em São Paulo. Informações aí são do site Notícias da TV. Tá? E o SBT pode confirmar em breve 5 faixas diárias de novela em sua programação e planeja ampliar investimentos para a dramaturgia em 2027. Segundo informações divulgadas aí pelo José Armando Vanucci, os planos de Leon Abravanel Júnior e Murilo Fraga incluem exibição de 3 novelas durante o período da tarde e outras 2 no horário nobre. A emissora também estuda aumentar os investimentos em produções dramatúrgicas a partir de 2027. O SBT está muito empolgado aí com as novelas. Vamos ver o que vai acontecer. Né, gente? E o SBT, e ainda falando no SBT, tá? Às vésperas aí da Copa do Mundo, o SBT está se irritando com supostas falhas e reavalia a relação com o Ibope. Tá? Desde a sua fundação, o SBT é cliente aí do Ibope, mas porém está decidindo reavaliar sua relação com o Instituto de Audiência. A crise ocorre após ocorre, né, durante as vésperas, né, da Copa do Mundo, considerada a maior aposta do ano no canal. A emissora da família Bravanel está incomodada com distorções de resultados que ela mesma identificou nas últimas semanas e, em privado, fez críticas aos executivos do Instituto. As queixas não são de agora, mas se acentuam desde o começo de maio. Procurado para comentar o assunto, o Ibope disse desconhecer qualquer insatisfação e segue atendendo normalmente o SBT. A empresa não comenta relações comerciais específicas, mas reforça aí que os seus serviços seguem todos os critérios técnicos reconhecidos pelo mercado, afirma em nota. O SBT, no entanto, confirmou que o assunto está em discussão dentro da emissora. O maior incômodo ocorreu durante a transmissão da convocação da seleção brasileira no último dia 18 de maio, né, nos dados prévios da Grande São Paulo. O SBT havia marcado 3,1 pontos com o programa comandado por Galvão Bueno e Thiago Leifert e perdido para a Band. Quando o consolidado chegou, a emissora tinha ficado com 4 pontos de média e figurava à frente da concorrente. Além disso, segundo os dados consolidados, o SBT teria alcançado picos de até 5 pontos, muito acima do resultado apresentado aí no tempo real. E o SBT chegou a fazer uma reclamação formal ao Ibope, já que outras distorções também haviam sido notadas em jogos da Champions League, né, da Liga dos Campeões, e os índices consolidados chegaram até a ser 10% menores que os mostrados no tempo real. Por isso aí a insatisfação com o SBT, aí principalmente após a Rede TV chegar a romper aí com o Ibope pelos mesmos problemas. Vamos ver se o Ibope reavalia, né? Reavalia e como faz as medições aí da sua audiência. Né? E a Globo aí tem planos para lançar a TV 3.0. O padrão deve estrear na transmissão da Copa para regiões de cidades aí como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Tá? O novo padrão pretende unificar a transmissão televisiva, que é o broadcasting, a internet de banda larga, que é a broadband. Aí que permitirá maior interatividade aos espectadores, ganha um novo capítulo. A Globo pretende estrear o recurso diante das transmissões da Copa do Mundo da FIFA, que começa no dia 11 de junho. E dessa forma, os espectadores que estiverem em determinadas regiões aí de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília terão acesso a exibições no formato DTV+.
Tá, gente? A Globo aí com novos planos aí para lançar a TV 3.0. E também o governo aí está estreando o streaming gratuito estilo Netflix, que terá 555 filmes nacionais e séries. A nova plataforma, chamada Tela Brasil, estreou na data de ontem, no sábado, dia 30. Tá? É um novo lançamento, tá? Para usar o serviço será necessário apenas fazer o login aí com a conta gov.br e o acesso poderá ser feito gratuitamente pela internet. O catálogo inicial terá cerca de 555 conteúdos, entre curtas, documentários, séries e longas-metragens brasileiros. Ela também promete oferecer obras clássicas e materiais históricos ligados aí ao cinema nacional. Tá aí, entre os destaques previstos estão filmes que passaram pelo Oscar e produções presentes em acervos importantes do audiovisual brasileiro. Tá? A plataforma se chama Tela Brasil, tá? E pode ser acessado através do Gov, mais uma novidade aí pro streaming, no streaming, que é um streaming totalmente gratuito, diferente dos outros que são pagos. Tá, gente? Essas foram as principais notícias aí dessa semana, tá? Da TV e dos famosos. Tá? Agora vamos para o intervalo. Tá? Antes tem uma música e um recado agora nos nossos amigos chegando. Tá? Daqui a pouco a gente tá de volta, não saia daí.